Opa, eu sou o Deprê. Eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que por mais que esse vídeo tenha assim dicas e ensinamentos de como evoluir na programação, eu muitas das vezes vou utilizar de um tom sarcástico e irônico e talvez um pouquinho da minha experiência própria pra estar formulando os argumentos desse vídeo. Dado esse aviso, vamos continuar. Que a programação está presente em tudo na nossa vida hoje em dia é verdade, e que realmente pode levar sua condição de nível a um outro patamar. Porém, o caminho para chegar lá, cara, é um pouco complicado. E é por isso que eu desenvolvi o Manual do Desenvolvedor Filho da que se trata de um caminho para entrar na programação e ter mais chances de conseguir crescer na área, mesmo que para isso você tenha que tomar umas escolhas bem cuzonas. Vamos começar com uma pergunta que vai separar os nerdolas dos NPCs. Você quer entrar na programação porque você gosta de mexer com programação ou porque você quer dinheiro? Bom, foda-se a resposta, porque ambas as duas vão te fazer perceber que a vida não é morango e que pra você crescer nessa área, tu vai ter que tomar muito no seu cu e deixar de ser ingênuo. E eu falo isso porque mesmo gostando muito de programação, eu já perdi muito da minha sanidade mental quando eu entrei nessa área. E que pra você entrar, tu vai ter que sim abdicar de certas coisas na sua vida, porque o dev filho da quer realmente mudar de vida. E para isso, ele sabe que vai ter que estudar muita coisa em pouco tempo. Porque hoje em dia o mercado exige muito, mesmo que você não tenha tanta experiência. E também ele adora ferrar com os júniors. O dev filho da abdica das suas 8 horas de sono e se entope de cafeína para tentar adquirir o máximo de conhecimento possível em pouco tempo. Tudo isso enquanto evita ter um burnout e uma crise existencial, perguntando se vale a pena ou não fazer isso tudo por uma melhor condição de vida. Para piorar as coisas, a própria comunidade consegue ferrar o início do aprendizado do júnior. Afinal, hoje você entra na internet e se depara com um monte de guru da programação falando que você só vai ter sucesso se comprar o curso deles. E um monte de dev frustrado que querem tudo de mão beijada e quando não conseguem dizem que o mercado tá saturado. E um monte de outras coisas que te desanima a entrar ou continuar nessa área. Bom, e aí entra a primeira filosofia do dev filho da puta. Nada se cria, tudo se copia. Bom, meu pequeno ser desprovido de inteligência, a programação existe há quase 100 anos. E nesse tempo já criaram quase tudo. Tá, mas aonde eu quero chegar com isso? Uma das coisas que vai te ajudar ao entrar nessa área, seja para conseguir um emprego ou melhorar seus estudos, é tomar para si mesmo o conhecimento do próximo. Por isso, uma das primeiras coisas que eu te recomendo a fazer ao querer entrar na programação é participar de uma comunidade de programadores e interagir com eles. Absorver tudo o que eles têm para te passar de conhecimento que eles adquiriram ao longo do tempo e sempre tirando as suas dúvidas. Eu fiz e faço isso. Para você ter noção, esse conselho nem sequer é meu, é do Dev Beiro, então não se prenda apenas ao seu conhecimento. Se for preciso, copie as manias de um dev experiente, copie o jeito dele viver a vida, copie a maneira que ele resolve os problemas dele. Se torne um reflexo de alguém que já conseguiu ganhar a vida na programação. E bom, vamos começar a falar da parte de estudos. Cara, é unânime que todos que querem começar na programação devem iniciar na lógica de programação. Mas não qualquer lógica de programação, mas sim a lógica versão filho da Enquanto todo NPC com vício em dopamina barata de TikTok resolve aprender a lógica pelo Portugal, como diz no tutorial do YouTube, porque como ele mesmo diz, ser mais fácil, o dev filho da puta não. Ele tem na cabeça que todas as linguagens e quase tudo na programação é inglês. Então ele não vê sentido algum em aprender a lógica em português e depois mudar para o inglês. Ele também entende que a maneira mais lógica de começar a aprender a lógica é aprendendo a lógica enquanto ele inicia numa linguagem de programação. E ele também entende que inglês é uma das coisas mais importantes para um dev. Afinal, como eu disse, tudo é inglês. Então a melhor coisa para evoluir seria começar a desenvolver um bom inglês enquanto aprende a base da programação utilizando uma boa linguagem. Ah, então eu vou aprender Python ou JavaScript, que eu vi no vídeo, que são uma das mais fáceis. Diz o Cauezinho Gameplays, que acabou de ver o vídeo do guru de programação sobre as linguagens mais fáceis para começar a estudar. Aqui entra a segunda filosofia do dev filho da é mais fácil começar pelo difícil. Infelizmente, quando eu comecei na programação, eu fui tentado a programar em Python.
E foi uma das piores decisões que eu fiz, porque pelo Python ser uma linguagem dinâmica e facilitar demais na hora de programar, quando você está estudando por ele, você não é apresentado a muitos conceitos importantes que você vai precisar na hora de querer evoluir como um dev. O exemplo seria a tipagem de variáveis e o tratamento de memória. Então, por mais que pareça um absurdo, na programação é muito melhor você começar se fudendo, tentando aprender uma linguagem low level para formar uma base forte e assim, quando precisar aprender novas coisas, não sentir dificuldade, do que começar no easy e quando precisar evoluir, se fuder, batendo a cabeça porque pegou o caminho mais fácil no começo. Sem contar que muitos devs iniciantes escolhem o mais fácil, seja por influência de cursinho ou só porque são muito preguiçosos mesmo, o que acaba fazendo a disputa por empregos nessa área ser uma verdadeira guerra. E como diria o CreaScript, o Python te faz parecer inteligente, mesmo você não sendo. Ok, eu comecei a socializar com devs mais experientes para absorver o conhecimento de anos deles. Comecei a estudar inglês porque lá na frente isso vai determinar o meu sucesso. E iniciei meus estudos com uma linguagem mais low level, como C, C++, Rust ou Java. Mas e agora? O que eu faço? Bom, o futuro dev, filho da p, percebeu que os programadores iniciantes são ingênuos e acham que para se tornar um bom programador, eles devem aprender tudo. Então, para se proteger, ele adota a terceira filosofia. É melhor ser muito pica em uma única coisa do que ser mais ou menos em várias. Então, ao invés dele sair aprendendo JavaScript, HTML e CSS para front e ao mesmo tempo aprender Java e Python pro back e também aprender ferramentas como Gits e outras, ele prefere ir com calma e ir se desenvolvendo ao máximo em apenas uma linguagem inicialmente, aprendendo seu funcionamento por completo, seus frameworks, conhecendo sua comunidade e apenas quando houver necessidade de utilizar alguma ferramenta, ele também a estudar por completo. Com isso, vão-se meses ou anos de estudos. Mas agora, o nosso dev, filho da p, tem um domínio de back-end com Java, front-end com TypeScript, HTML e CSS, possui conhecimentos de ferramentas de versionamento como Git, bancos de dados relacional e não relacional e outras coisas. E agora está pronto para o próximo passo, arrumar um emprego. Mas ele sabe que antes disso, ele tem que fortificar o seu currículo. Afinal, hoje muitas empresas focam muito mais no que está escrito num papel do que realmente na sua capacidade de exercer sua profissão. Então, ele resolve iniciar numa faculdade. É claro, já tendo em mente que a faculdade não vai oferecer muito conhecimento a ele, mas ele também não negligencia o fato de sim, aprender alguma coisa com a faculdade. Porém, o verdadeiro motivo dele estar lá é para poder conseguir um diploma bacharelado de algum curso na faculdade e o tão famigerado estágio. Então aí nosso querido dev ativa seu modo filho da puta novamente e se aproxima dos professores ou de pessoas que possam ajudar na sua jornada de sucesso. E mesmo que seja por interesse, ele lembra que a vida é feita de contatos, influências e oportunidades. E aqueles que não colocam seu objetivo em primeiro lugar está fadado a se estagnar numa área sem possibilidade de crescimento, vivendo eternamente como um júnior. E a mesma coisa que eu disse sobre faculdade se aplica a cursos técnicos, seja pelo Senai ou pelo Senac. E ele também cria uma imagem profissional muito boa no LinkedIn e no GitHub, assim visando uma possibilidade de trabalhar futuramente na gringa. Bom, e depois disso tudo, eu só tenho que falar que eu espero que você absorva o que eu quis dizer nesse vídeo, mesmo com esse tom bem pejorativo e xingando bastante. É um estilo de vídeo que eu curto fazer mais nessa pegada, para evitar aí o cotidiano e tal. Então utilize o que eu disse de base e forme o seu caminho na programação. Seja você um iniciante ou alguém que tenha curiosidade de entrar na área, ou até pessoas que já estejam mais experientes. Afinal, eu vi que o meu primeiro vídeo atingiu públicos de diversas categorias. Então, apesar dos palavrões e da maneira didática, boa noite.